Olá, pessoal, tudo bem? Para quem busca entender temas complexos de saúde de um jeito mais claro, mais direto, chegou ao lugar certo. Então já aproveita, deixa aquela curtida, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada. Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro paradoxo: a gordura corporal. Vamos deixar de lado aquela ideia de que ela é só a vilã da história e descobrir como, na verdade, ela é um sistema biológico fascinante e, olha só, essencial para a nossa sobrevivência. Ok, vamos começar com essa provocação. E se tudo que a gente aprendeu a pensar sobre a gordura estiver, digamos, um pouco fora de foco? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. A ideia aqui é desafiar o que parece óbvio e entender a história que o nosso corpo tem para contar. Para começar, um dado que já impressiona. Um único grama de gordura, um graminha, contém 9 quilocalorias de energia. Isso é mais que o dobro do que a mesma quantidade de proteína ou de carboidrato pode oferecer. Essa densidade toda de energia não é um defeito, de jeito nenhum. É, na verdade, um superpoder de sobrevivência. E foi exatamente essa capacidade de guardar energia de um jeito tão eficiente que permitiu que nossos ancestrais, que eles sobrevivessem a períodos de muita fome, que fizessem migrações longuíssimas e, um ponto crucial, que alimentassem o crescimento de um cérebro cada vez maior, cada vez mais complexo. A gordura, então, não é uma falha de projeto, é uma herança evolutiva valiosíssima. E as funções da gordura vão muito, mas muito além de ser só uma dispensa de energia, sabe? Ela funciona como um isolante térmico, ajudando a gente a se manter aquecido, atua como se fosse uma almofada, protegendo nossos órgãos vitais de impactos, e talvez o mais incrível de tudo, o tecido adiposo é um órgão endócrino superativo que produz hormônios que regulam o nosso metabolismo inteiro. Agora, vamos dar um zoom e ir lá para o nível celular para entender como essa estrutura toda funciona. A pecinha fundamental do nosso armazenamento de gordura é uma célula bem especializada chamada adipócito. É aqui que toda a mágica, ou às vezes o problema, começa. Nosso tecido de gordura pode crescer basicamente de duas maneiras. A primeira é por hipertrofia. Isso é quando as células que já existem simplesmente incham, ficam maiores. A segunda forma é por hiperplasia. Aí o corpo, na verdade, cria novas células de gordura. E aqui, gente, tem um ponto-chave. Criar novas células menores e mais sensíveis aos hormônios pode ser metabolicamente muito mais saudável do que só ficar esticando as antigas até o limite. E o que acontece quando esse sistema de armazenamento chega no limite? Aí ocorre um fenômeno que a gente chama de transbordamento lipídico. É como se o copo enchesse. A gordura começa a vazar e a se depositar em lugares onde não deveria estar, tipo no fígado, nos músculos. É exatamente nesse ponto que o armazenamento de gordura se torna tóxico e começa a ser um motor de várias doenças metabólicas. Isso nos leva para outra ideia que é fundamental. Falar em gordura corporal como se fosse uma coisa só é uma simplificação. A verdade é que existem diferentes tipos de gordura no nosso corpo e com funções, completamente opostas. As referências são gritantes. De um lado, a gente tem a gordura branca, que é a nossa principal armazenadora de energia. Do outro, a gordura marrom, que é uma especialista em queimar energia para produzir calor. Por isso ela é cheia de mitocôndrias. E ainda tem a gordura bege, que é uma espécie de coringa. Ela pode se comportar como a marrom quando a gente precisa, tipo quando tá frio. E não é só o tipo de gordura que importa. Onde ela está localizada é, sem dúvida, um ponto crítico. A gordura subcutânea, aquela que fica logo abaixo da pele, é considerada menos perigosa. O grande problema mesmo é a gordura visceral, aquela que se acumula lá no fundo, ao redor dos nossos órgãos. Ela é muito mais ativa metabolicamente e é um fator de risco direto para um monte de doenças. Certo. Mas quem é que controla todo esse tráfego de energia? Quem decide se é para guardar ou se é para gastar? A resposta está num sistema hormonal super elegante que funciona como um verdadeiro centro de comando, ditando as regras do jogo. O grande maestro desse sistema é a insulina. Depois de uma refeição, os níveis dela sobem e ela dá a ordem para as células: guardem energia. Lá no tecido adiposo, o sinal é claríssimo: tranquem os portões, é hora de armazenar. Ela é um potente inibidor da quebra de gordura. E quem faz o contraponto da insulina é o glucagon. Quando a gente está em jejum ou se exercitando, é ele que entra em cena. A mensagem dele é exatamente o oposto. Abram os portões, precisamos de energia. Ele ativa a quebra da gordura que estava guardada, liberando combustível para o corpo usar. E além desse controle mais imediato, a gente tem o controle do apetite a longo prazo.
A leptina, por exemplo, é produzida pela própria gordura e funciona como um termômetro das nossas reservas, avisando o cérebro que já estamos satisfeitos. Do outro lado, tem a grelina, que é aquele sinal de fome que vem do estômago vazio. Só que aqui surge um paradoxo muito trágico. Em muitos casos de obesidade, o corpo produz muita, mas muita leptina. Só que o cérebro se torna meio surdo a esse sinal. É o que a gente chama de resistência à leptina. E isso cria exatamente a situação descrita nessa frase. O cérebro acha que o corpo está passando fome, mesmo com estoques de energia gigantescos, o que acaba impulsionando a pessoa a comer mais. Agora vamos juntar todas as peças e entender como essa biologia, que foi aperfeiçoada por milhares de anos, entra em conflito direto com o nosso ambiente de hoje em dia. Essa linha do tempo aqui mostra o problema de forma bem clara. A nossa fisiologia foi moldada no mundo de escassez, onde guardar cada caloria extra era a diferença entre viver e morrer. Hoje, a gente vive num mundo de abundância e sedentarismo, mas com o mesmo software biológico rodando. O sistema está funcionando perfeitamente como foi projetado. O problema é que os dados de entrada e saída mudaram completamente. E aí, vários fatores do nosso mundo moderno acabam interagindo com essa programação ancestral. A genética pode até dar uma certa predisposição, mas é o nosso estilo de vida, o que a gente come, a falta de sono e até as mudanças hormonais do envelhecimento que vão determinar como essa predisposição vai se manifestar na prática. Vamos focar um segundinho no sono, que é um pilar muitas vezes esquecido. Olha só, uma única noite mal dormida já é o suficiente para desregular completamente nossos hormônios. A grelina, que é o hormônio da fome, sobe. A leptina, da saciedade, desce. E o cortisol, o hormônio do estresse que adora acumular gordura abdominal, aumenta. É a receita hormonal perfeita para ganhar peso. Então, no fim das contas, a reflexão é essa. A solução talvez não seja lutar contra o nosso corpo, mas sim trabalhar junto com ele. A grande questão não é como derrotar a gordura, mas sim como podemos alinhar nosso ambiente e nossos hábitos para que essa fisiologia ancestral jogue no nosso time. Entender e respeitar esse código de sobrevivência, bom, esse é o primeiro passo. Espero que essa nossa conversa tenha trazido uma nova perspectiva sobre o tema. Se você gostou, não esquece, curte, se inscreve e compartilha. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.